Live aqui no canal Canaril Santos Costa. Vamos deixar aqui o pessoal começar a entrar. Como sabem, lives diárias entre as 9 e as 20 horas, ok? Não percam. Para saberem quando as lives estão a começar, uma vez que são lives de curta duração, são lives de cerca de 20, 30 minutos, para além de subscreverem o canal, cliquem também nas notificações para assim que for iniciada aqui uma live, vocês automaticamente receberem uma notificação para poderem estar presentes na mesma, ok? Hoje vou apresentar aqui um novo parceiro aqui do canal. É verdade, eu andei a semana toda a prometer que iríamos ter aqui um novo parceiro no canal e hoje de manhã reuni-me aqui então com este novo parceiro e temos aqui mais um desconto. Amigo António Correia, boa tarde amigo Vítor e amigos criadores. Olá amigo António, como está? Tudo bem? Portanto, é verdade meus amigos, estas parcerias estão a crescer, isto é sempre a pensar nos criadores. Paulo Palmeiro, boa tarde amigo Vítor. Olá amigo Paulo, tudo bem? É sempre a pensar na dinâmica dos criadores, portanto temos aqui mais um parceiro, ok? Uma loja situada aqui na margem sul do Tejo, nomeadamente aqui na Moita, e a loja é a Big Worlds Limitada. Ou seja, a loja tem como gerente o meu amigo Rui Carvalho e o mesmo disponibilizou-se também a fazer um desconto de 5% em toda a gama de produtos que ele tem à venda no seu estabelecimento, para todos os amigos que apresentarem o código promocional que se encontra no segundo link da descrição do vídeo. Okay? Ele é representante oficial de várias marcas em Portugal, de várias marcas holandesas, belgas em Portugal, ok? Portanto, meus amigos, aproveitem, não percam, é mais um desconto promocional que nós aqui temos. João Ramos, boa tarde amigo, olá amigo, como está, tudo bem? Portanto, é mais um desconto promocional de 5% em toda a gama de produtos que temos aqui, ok? Birds World Limitada. Para além disso, aqui o amigo Rui Carvalho, o gerente da loja, 2 vezes por mês desloca-se ao Algarve. Vai a Portimão, vai a Faro, vai a Olhão também, salvo erro. Portanto, se os amigos quiserem adquirir algum produto da loja aqui do amigo Rui Carvalho, da Birds World Limitada, vocês podem ligar, vocês aí na capa do vídeo conseguem ver os contactos telefónicos, o e-mail e por aí fora, todos os contactos que a loja tem, e poderão falar com ele, que ele, numa das suas 2 deslocações mensais ao Algarve que ele faz, porque ele também faz importação e exportação de animais, ele poderá levar os produtos para vocês, ok? Aproveitem. Para a malta da zona sul do país, é top. Ok, meus amigos? Ele também é representante oficial de uma marca que está a começar a aparecer, nomeadamente dos pintacilgos. Vocês poderão ver a marca, uma marca salvo erro holandesa, vocês poderão ver a marca na capa do vídeo, na capa da live. Está lá a dizer que ele é o representante em Portugal dessa marca. Salvo erro é a Zaggers. Não sei se alguém conhece, mas pelo feedback que eu tenho tido aqui de alguns criadores de psitacídeos, é uma das melhores marcas com muitas boas gamas de alimentos para psitacídeos, ok? Também tem gama de misturas para exóticos, tem gamas de misturas para canários, tem gamas de misturas para fauna. Portanto, aproveitem, meus amigos. Como vocês veem aqui, o canal está sempre a trabalhar em prol da ornitologia, em prol do pessoal não desistir de criar. É muito importante esta situação. Hoje o tema, eu decidi aflorar aqui um tema que eu gostaria que vocês também falassem um pouco sobre o mesmo. E refiro-me aqui à doença da faca. E isto vem porque eu já reparei, e ao estar a falar aqui com vários criadores que me mandam mensagens, que me ligam, que este ano não correu assim especialmente bem para grande parte dos criadores. Ou seja, a época de criação não correu especialmente bem para grande parte dos criadores. Um dos problemas, se calhar, e um dos problemas que mais foram aflorados nos tópicos de conversa que eu tive aqui com o pessoal, foi os pássaros apresentarem a doença da faca. Eu gostaria que vocês, no decorrer desta live, falassem aqui o que é que consideram ser a doença da faca. Cristina Silva, boa tarde. Olá Cristina, tudo bem?
Se vocês acham que a doença da faca é efetivamente uma doença, como é que se trata? Se acham que não é uma doença, então é o quê? Eu gostaria que vocês aí nos comentários, antes de eu também dar a minha opinião, gostaria que vocês também aflorassem e dissessem aquilo que consideram o que é efetivamente ou não a doença da faca. Pá, porque isto, e no seguimento de várias conversas que eu tive, ora, Cristina Silva é um sintoma e não uma doença. Porquê, Cristina? Porque é que acha que é um sintoma e não é uma doença? Era importante aprofundar aqui este tema. E na sequência de vários contactos que eu tive aqui, muitos criadores queixaram-se. O passarinho tem a doença da faca, parece ter uma lâmina no peito, acaba por morrer depois de ficar independente dos pais uns dias, ou os pais acabam por morrer com aquela quilha saliente. Pá, eu não entendo, há algum produto, há algum remédio, não sei o que, não sei o que mais. Pronto. Ora, João Ramos, o fone o ajuda. Ok, amigo? Portanto, acho que é algo que já se fala há muitos anos, é algo que está na mitologia ornitológica, pelo menos não só cá em Portugal, porque eu também tenho amigos criadores do Brasil que também falam muito na doença da faca, eles lá até dão outro termo, mas acabam por falar muito sobre isto. Sónia Costa, boa tarde a todos, olá amor, tudo bem? E então era importante aflorarmos aqui um bocadinho esta temática, este tema, porque existem aqui muitas questões, existem aqui muitas dúvidas. Será que a doença da faca é efetivamente uma doença? Não é uma doença? É um sintoma? O que é que origina? Pá, era importante nós falarmos sobre isto. João Ramos é o peito seco, Cristina Silva pode ser por várias razões. Ora, deixem-me lá ver aqui. Deixem-me só virar aqui o ecrã um bocadinho para ter aqui. Ora, chat em direto. Pode ser por várias razões que levam ao peito seco. Se fosse uma doença, haveria um nome específico. Então, mas doença da faca não é um nome específico, Cristina? Já está logo no próprio nome que é uma doença, não é? Doença da faca. Portanto, era importante aqui os amigos falarem aqui um bocadinho sobre esta situação. Eu desde que me lembro que crio pássaros, que eu sempre ouvi falar na doença da faca, o sintoma era sempre o mesmo, ou seja, é a quilha saliente, não é? Fica ali aquele formato, parece a lâmina de uma faca, daí o termo, doença da faca, no peito da ave, fica ali a quilha saliente, não é pronunciada, e normalmente era mau sinal, porque poucas eram as aves, pelo menos eu, conseguia salvar quando apresentavam essa situação. E eu penso que hoje em dia ainda existe aqui muito esta mitologia da doença da faca. Eu, nomeadamente, antigamente, quando ainda criava também fauna europeia, para além dos canários e psitacídeos e tudo mais, nas lojas da especialidade, não sei se ainda hoje existe, mas antigamente nas lojas da especialidade havia uma marca que tinha um frasquinho pequenino, que aquilo eram umas gotas que nós dávamos, punhamos nos bebedouros dos passarinhos, que tinham a doença da faca, e a própria designação do produto era doença da faca. E vendia-se aquilo, vocês nem imaginam. Qualquer criador tinha na sua farmácia, dentro do seu aviário, um frasquinho para a doença da faca. E vá dar aquilo aos passarinhos, sempre que os passarinhos apresentavam a quilha saliente, a quilha mais posta. Portanto, isto foi algo que também muitas marcas acabaram também por dar força e por dar ênfase a esta situação da doença da faca, não é? Pois bem, já teve aqui cerca de 12 criadores aqui a seguir a live. Eu vou dizer qual é a minha opinião sobre a doença da faca. A doença da faca efetivamente não existe. A doença da faca ou o peito seco, houve aí há bocadinho um criador que disse peito seco, é a forma correta de identificar essa situação, é nada mais, nada menos do que um sintoma. Um sintoma que praticamente todas as doenças que as nossas aves têm pode provocar nas aves esse sintoma. Esse sintoma é caracterizado por a quilha, ou seja, as aves têm um tipo de uma cartilagem que passa a meio do peito, porque elas têm vários sacos aéreos, que é o que permite as aves voarem, e normalmente quando a ave está num bom estado de saúde, essa cartilagem, essa quilha, nós não conseguimos verificar que ela existe, que ela está ali, pois não está saliente, porque nos lados
é onde ficam as gorduras que a ave vai armazenando no seu organismo. É na zona do peito, à esquerda e à direita, ou seja, entre essa quilha. Quando a ave está bem de saúde, normalmente, como tem reservas de gordura suficientes, a quilha não fica pronunciada. Quando a quilha fica pronunciada, é sinal que o organismo da ave viu-se obrigado a gastar as reservas de gordura que tinha. Para quê? Para provocar calorias e tudo mais, para conseguir combater a doença que está a afetar a ave. Ora, dia após dia, a ave vai consumindo as reservas de gordura. Grande parte das doenças provocam diarreias nas aves, desarranjos intestinais. As aves muitas das vezes deixam de comer ou comem mal, bicam as sementes, mas não as comem na totalidade, parece que estão ali a ratar e só comem um bocadinho de sementes. Por vezes, nós vermos nos comedores que existem apenas bocadinhos de sementes, comida e outros bocadinhos estão lá, parece que tipo bicados, mordiscados por elas, mas que as aves não as comeram, normalmente é mau sinal. É sinal que a ave está a passar por qualquer patologia, ok? E então, o organismo vê-se obrigado a queimar aquelas reservas de gordura que a ave tem para o seu bem-estar, ficando depois, a posteriori, a quilha saliente por a ave já apresentar um estado de magreza acentuado. Se o criador não se aperceber que essas reservas de gordura estão a desaparecer, ou seja, se o criador não se aperceber que a ave começa a mostrar dia para dia cada vez mais a quilha acentuada, sobressaída, é mau sinal. É sinal que a doença está a avançar. Muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, quando os criadores se apercebem que a quilha está saliente, já a doença está num estado avançado. Depois tenho aqui criadores que me dizem: isso está tudo muito bonito, muito bem explicado, então mas qual é que é o tratamento? O tratamento tem a ver com o tipo de doença que provocou esse sintoma na ave. Nós não podemos estar aqui, em pleno século XXI, a agarrar num antibiótico de largo espectro e estar a impingir a ave com um antibiótico de largo espectro, pensando que, independentemente da doença que seja, o antibiótico vai conseguir curar a ave. Até porque a ave, quando está nesse estado, já está muito debilitada. E se nós vamos introduzir um antibiótico de largo espectro nessa fase da vida da ave, em que está debilitada, o mais provável é um antibiótico acelerar a morte da ave. Porque a ave já não tem muitas das vezes condições para levar com essas bombas atómicas que são os antibióticos de largo espectro, ok, meus amigos? Outra coisa diferente é, imaginemos, nós começamos a detectar numa fase precoce que a ave está a ficar magra. E aí introduzimos logo um antibiótico de largo espectro. Se não quisermos ir ao veterinário, se não tivermos certeza de qual é a doença que está a provocar aquele sintoma, e introduzimos logo um antibiótico de largo espectro. Aí as probabilidades de salvarmos a ave sobem consideravelmente. Porquê? Porque nós detectámos precocemente, conseguimos detectar no início, que a ave estava a ficar doente. Detectámos numa fase inicial, tentámos logo fazer um tratamento, não é, curativo, e muitas das vezes, nessa fase, nós conseguimos salvar as aves. Agora, quando a quilha já está bastante saliente, o estado de saúde da ave já é tão débil que se nós introduzirmos uma bomba atómica como um antibiótico de largo espectro, muitas das vezes a ave morre. No dia seguinte, 2 dias depois, o organismo não aguentou e a ave acaba por morrer, através provocado por esse antibiótico, que depois, por sua vez, provoca hemorragias internas na ave, e a ave implode por dentro, os órgãos, 1 ou 2 ou 3 órgãos entram em falência e a ave acaba por morrer, ok, meus amigos? Portanto, deixem-me lá ver aqui nos comentários se alguém também deixou aqui a sua opinião. Ora então. Ora, Marco Ferreira, boa tarde. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Paulo Palmeiro, a doença da faca é um sintoma, pode ser coccidiose, salmonelas. Pedro Correia, boa tarde. A doença da faca, segundo o meu amigo, aparece quando o passarinho está muito fraco e tem várias patologias. Às vezes não quer dizer que tem várias patologias. Esse sintoma é provocado por várias patologias. A ave até pode só ter uma doença, ok, amigo?
Cristina Silva, a doença da faca surge de uma doença específica e a ave vai gastar as gorduras todas e vai ficando com o peito seco. Carlos Almeida, boa tarde. Já há algo igual a isso atualmente? Algo igual aqui, amigo Carlos, a esse produto que eu estava a referir que havia no passado? Muito sinceramente não lhe sei dizer, mas também posso-lhe já garantir que se houver é o produto chamado banha da cobra, porque não vai resolver nada, porque a doença da faca não é uma doença, é como eu estava a referir. A doença da faca é um sintoma de que a ave está doente e quase todas as doenças provocam esse sintoma nas aves quando já estão afetadas numa forma avançada, ou seja, quando a doença já está a minar a ave por dentro, já há algum tempo, ok? E como a ave não está a ser tratada para essa doença, o que é que acontece? O próprio organismo tenta defender-se dessa doença, queimando todas as reservas de gordura existentes no organismo da mesma, para provocar, para conseguir produzir anticorpos e tentar acelerar o metabolismo da ave para tentar combater essa doença. Daí a ave apresentar um estado de magreza de dia para dia até chegar ao ponto em que o criador efetivamente apercebe-se, porque ou começa a ver que as fezes estão com diarreia, ou a ave mete-se a um canto da gaiola, ou não está-se a alimentar corretamente, e aí é aí que o criador, normalmente já numa fase avançada dessa, pode ser qualquer tipo de doença, e vê que a ave não está bem e decide agarrar na ave e verificar. E ao agarrar na ave percebe-se logo que a ave está com o peito completamente seco, já não tem gordura nenhuma e normalmente aí é tarde demais, porque a ave já está num estado patológico de tal forma avançado que acaba por morrer nos dias seguintes. É de veras importante vocês terem a noção de que não existe nenhum remédio para a doença da faca, ok? É muito importante. Portanto, deixem-me lá ver aqui. Paulo Palmeiro, eu lembro-me desse medicamento. Sim, eu não vou falar aqui na marca, mas isso havia em todas as lojas da especialidade, havia sempre esse fresquinho. Cristina Silva, será necessário fazer um exame no veterinário? Ricardo, boas tardes. Olá, amigo, tudo bem? Aves Silva, boa tarde. Olá, amigo, tudo bem? António Correia, a doença da faca não é uma doença, é um mito, não existe, é a quilha afiada, porque a ave pode ter doenças e já gastou todas as reservas de gordura que tinha. Cristina Silva, tente-se levar ao veterinário para saber a verdadeira doença que está por trás desse sintoma de magreza. Aves Silva, pensei que seria peito seco. Paulo Palmeiro, o melhor é mandar fazer análises para prevenir o que tem o plantel, pode só não ser uma ave. Boa, Paulo, isso mesmo. Hugo Tapadinhas, boa tarde amigo, tudo bem? Bem-vindo aqui à live. Cristina Silva, o peito seco ou doença da faca é um termo antigo. Sim, é um termo muito antigo. Mas que infelizmente ainda muitos criadores usam-no pensando que a doença da faca é efetivamente uma doença com a sua sintomatologia e a sua forma de tratamento própria, quando na realidade não é. Pedro Correia, não sei se concorda, mas para mim o fundamental para evitar a faca é ter um canarilo o mais limpo possível, evitar ao máximo bactérias. Sim, sim, a limpeza nos aviários é o passo número um para evitar o máximo de doenças e de contágios, porque o amigo Paulo Palmeiro falou, escreveu aqui anteriormente e tem razão, que muitas das vezes por uma ave morrer com uma determinada doença, que provoca esse sintoma da quilha saliente, pode ser uma doença contagiosa e que pode afetar o resto do plantel. Portanto, a limpeza regular dos aviários é extremamente importante, porque existem muitas bactérias que circulam pelo ar. Portanto, se as bactérias estiverem nas fezes, se houver uma corrente de ar, essas bactérias passam de uma goela para a outra com uma rapidez que não nos passa pela cabeça, ok? Carlos Almeida, sim, já vi um produto numa loja igual a esse que fala. É capaz de ainda existir no mercado, porque a marca também ainda existe. A marca ainda hoje comercializa vários produtos, portanto é normal. João Ramos, há um tempo atrás, o Zoazerino vendia uns comprimidos para isso. Paulo Palmeiro, nós criadores temos que nos habituar a levar ou enviar fezes das aves, como nós vamos ao médico para receitarem a medicação certa. Sem dúvida. João Ramos, para as aves não terem em contacto com as fezes. Exatamente, amigo. Mais uma vez, meus amigos, não se esqueçam de deixar o vosso like aqui na live,
de comentarem isto tudo é partilha de conhecimento, meus amigos. O que aqui estamos a fazer é nada mais, nada menos do que estamos aqui reunidos, cada um na sua casa, mas estamos aqui reunidos a partilhar conhecimento. Não estamos aqui a dizer que o fulano A tem razão, o fulano B não tem razão, não. Estamos aqui a dar um pouco do nosso conhecimento, a transmitir um pouco do nosso conhecimento, a dar as nossas impressões aqui uns para os outros. Isto é do melhor que a ornitologia pode apresentar, meus amigos, ok? Seja na sede de um clube onde nos possamos reunir, seja na casa de um amigo onde 5 ou 6 amigos criadores juntam-se e falam, seja através das redes sociais, isto é super salutar, meus amigos. Portanto, é de aproveitar. Portanto, mais uma vez, deixem o vosso like, comentem, façam parte desta família, para distribuirmos aqui ideias, para partilharmos aqui ideias e conhecimentos. Na eventualidade de estarem aqui de passagem e ainda não terem subscrito o canal, subscrevam o canal, como vocês sabem, é tudo totalmente grátis e, além disso, ainda têm direito a promoções nas lojas parceiras aqui do canal. Como eu disse no início do vídeo, para quem não estava aqui no início da live, eu hoje apresentei um novo código promocional de 5% numa nova parceria com o canal, ok? A loja situa-se aqui na zona da Moita, é a Burles World Limitada, gerida pelo meu amigo Rui Carvalho, e que está a dar 5% de desconto em toda a gama de produtos que ele vende lá na loja. Para além desta situação, ele é representante para Portugal de várias marcas estrangeiras, nomeadamente holandesas. Tem uma gama de mistura de sementes para canários, fauna, exóticos, psitacídeos da marca Zagers. Já vários criadores de psitacídeos me disseram que para os psitacídeos é uma das melhores marcas que existe atualmente no mercado. E depois o amigo Rui Carvalho, como também faz exportação e importação de animais, ele vai 2 vezes ao sul do país, ao Algarve, vai a várias cidades do Algarve, entregar tanto rações como animais. Portanto, se os amigos forem do Alentejo, se os amigos forem do Algarve, aproveitem, entrem em contacto com ele. Na capa da live vocês veem lá os contactos que ele tem, tanto telefónicos como por mail, Facebook, etc. Portanto, entrem em contacto com ele para agendarem, na eventualidade de estarem interessados em adquirir produtos da loja dele, vocês poderem marcar um local onde se possam encontrar e onde ele possa vos entregar o material, ok? É de aproveitar, meus amigos. Vamos aqui ver mais uma vez os comentários, vamos com 23 minutos de live, mais um bocadinho, e vamos terminar aqui a live. Eu penso que todos perceberam aqui a situação do que é a chamada doença da faca. A doença da faca é um termo que ficou para a ornitologia, foi criada pelos mais antigos. Temos de compreender também que antigamente não existiam os conhecimentos genéticos que existem hoje. Não eram efetuados os estudos científicos que são feitos na atualidade. Hoje em dia nós temos a papinha toda feita, meus amigos. Não apenas pelas redes comerciais, não apenas pelas redes sociais, mas também porque muitos laboratórios, não tanto em Portugal, mas no geral no mundo inteiro, começaram-se a especializar muito nas aves e começaram a fazer muitos testes, muitas pesquisas, e hoje em dia nós sabemos basicamente tudo em termos genéticos sobre as nossas aves. Portanto, nós não podemos recriminar os criadores do passado que, coitados, tinham que sobreviver e tinham que continuar a criar mediante o conhecimento que existia na altura. Não é estar a dizer que as pessoas atualmente são mais inteligentes ou menos, não. Não eram feitas as mesmas pesquisas, não havia facilidade das redes sociais para passarmos conhecimento. É verdade que em algumas situações quem tinha algum conhecimento escondia-o para si, porque não queria que os outros chegassem ao nível deles. Isso é mau, isso não é positivo. Graças a Deus vê-se cada vez menos. Mas era algo que antigamente nós tentávamos. É a mesma história dos tratamentos preventivos. Antigamente nós tínhamos os tratamentos preventivos, não tínhamos outra forma de tentar fazer com que as aves chegassem à altura das criações em pleno estado de saúde. E então vá-te fazer um tratamento preventivo de um mês e meio, com vários produtos que nós administrávamos às aves, para que elas estivessem preventivamente tratadas de várias doenças. Hoje em dia nós sabemos que isso não existe. Um tratamento feito com um produto como um antibiótico
não serve para prevenir, serve para curar. E nós sabemos isto por nós mesmos. Nós, quando vamos ao médico, porque temos sintomas de alguma doença, o médico detecta qual é a doença e depois prescreve-nos um antibiótico para debelar essa doença. E nós não tomamos, por exemplo, é para tomar 4 comprimidos durante 4 dias. Pronto. Ou então, você agora vai ficar bom e a partir daí vai começar a tomar 4 comprimidos, 2 em 2 meses, durante 4 dias seguidos para prevenir que não aconteça mais. Não, isso não acontece. Quando nós abrimos uma embalagem de um antibiótico, é para tomar do início ao fim. Sempre. A prescrição é sempre esta. Vocês já devem ter ido ao médico, certamente, como eu várias vezes, e sempre que é prescrito um antibiótico, o médico não diz, toma uma lamela e guarda o resto. Não. Aquele antibiótico é para tomar desde o primeiro dia, desde o primeiro comprimido, até ao fim, ou desde a primeira cápsula até ao fim da embalagem. Com os passarinhos é exatamente a mesma coisa. Nós, quando fazemos um tratamento com antibiótico, temos que saber que o tratamento é para fazer do início ao fim. A dosagem não será a mesma, claro. Em vez de ser um comprimido para um ser humano usa, muitas das vezes é um quarto comprimido ou isso, mas nada como levar as fezes das aves ao veterinário, ou até na eventualidade, imaginemos, temos uma ave que morreu com a quilha saliente, não é? Com o peito seco, com a chamada doença da faca. Não custa nada agarrarmos na ave e mandarmos fazer uma necrópse, por exemplo, numa clínica veterinária, para conseguir detectar do que é que a ave morreu. Em vez de estarmos a encher a ave com químicos, não é? Com bombas, principalmente os antibióticos de largo espectro. E eu, contra mim falo que eu também usei durante muitos anos, usei. Eu tinha um tratamento preventivo, já disse em vários vídeos, eu tinha um tratamento preventivo que durava 1 mês e meio, meus amigos. Eu começava a fazer no final de novembro, para ali a meio de dezembro ter acabado os tratamentos preventivos, depois punha os passarinhos a namorar e no final de dezembro juntava os passarinhos para começar a criar. Porquê? Porque não tinha a possibilidade de, antes de iniciar as criações, fazer uma recolha de fezes das minhas aves, enviá-las a uma clínica veterinária para serem analisadas e depois o médico veterinário, mediante a análise e aquilo que era detectado, dizer-me, olha, as suas aves têm isto, isto e isto. E o tratamento consiste nisto, nisto e nisto. Nada mais prático. Eu pratico esta metodologia há cerca de 5, 6 anos e é como vocês veem. Voltamos ao início da live. Muitas chamadas telefónicas, muitos contactos de amigos criadores a dizer que as coisas não correm bem. A minha primeira pergunta é, amigo, você manda analisar as fezes das aves? Ai não, isto é muito caro. Eu faço um tratamento preventivo que me foi aconselhado e que eu pratico há anos. Nós temos de ter em consideração que o uso indiscriminado da grande maioria das substâncias que nós damos às nossas aves acaba por criar uma resistência nas bactérias causadoras de grande parte das doenças, como salmonelas, coccidioses, colibaciloses, tricomonas, enfim, aspergiloses e por aí fora, essa porcaria toda de doenças que infelizmente acontecem, acabam por criar uma grande resistência nas bactérias às substâncias ativas desses produtos, fazendo com que depois apareça algo ainda pior, que são as chamadas megabactérias, ou seja, que são bactérias praticamente indestrutíveis, porque levam, sem haver necessidade, com tanta porcaria que nós administramos, que ganham resistência às substâncias ativas dessas porcarias. Ok? E depois, quando nos deparamos no nosso plantel com uma megabactéria, aí é que o caldo está entornado. Porque aí é extremamente difícil nós conseguirmos vencer um protozoário, uma megabactéria, não é? Que praticamente é incólume a qualquer tipo de substância ativa daquelas que só deveriam ser usadas quando efetivamente as aves estão doentes e com a doença indicada que aquele medicamento consegue debelar. É muito importante nós termos isto em atenção, meus amigos. Digam aí nos comentários o que é que vocês acham, ok? Deixem-me ver aqui os comentários que entretanto foram surgindo. Digam aqui a vossa opinião, meus amigos. Este é um debate extremamente importante, ok? Ora, João Ramos, eu acho importante fazer os tratamentos antes de começar a época, ok? Lá está, pronto, o João Ramos
o amigo João Ramos ainda faz os tratamentos preventivos, ou seja, agarra numa gama de vários produtos e administra as aves de forma preventiva. É isso, amigo João. Cristina Silva, sim, informação muito importante. Quando comecei com as caturras, avisaram para ter cuidado com a doença da faca. Pronto, lá está, é o tal mito. Cristina, sim, importante analisar as fezes. Bruno Dias, boa tarde, amigo. Comecei agora a criar canários Gloucester e estou a amar a raça. Boa tarde, amigo. Bem-vindo aqui a esta família. Obrigado por estar presente e ainda bem que está a gostar de criar Gloucesters. É uma raça top 5 estrelas. Cristina Silva, começou muito cedo desta vez. É verdade, eu hoje antecipei-me que eu daqui a nada tenho que ir assar um peixinho para a minha família, meus amigos. Já tenho ali o fogareiro preparado, ali com as espinhas, para depois pôr o carvão. E então, hoje teve que ser ali mesmo quase a bater às 19, porque senão depois já vamos jantar muito tarde, ok? Foi mais por isso, por mais nada. Ora então, deixa cá ver. Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Cristina Silva, até porque os brasileiros também utilizam muito o termo peito seco, não somente os portugueses. Sim, exatamente. João Ramos, hoje andei toda a manhã nas limpezas das aves e água. Boa, amiga, é isso mesmo. Cristina Silva, hoje também andei a fazer a limpeza geral, ainda deixei para amanhã. Boa, Cristina. Carlos Almeida, na minha opinião, este ano a criação correu mal no geral dos criadores, por causa das mudanças de tempo, por causa do apagão, e maior tendência para existir doenças no canaril. Bem observado. Cristina Silva, limpa fundo as gaiolas de 15 em 15 dias. Estavam assim? Sim, desde que semanalmente faça uma limpeza normal, regular, de 15 em 15 dias fazer uma limpeza a fundo, sim, está ótimo, Cristina. Aves Silva, mas afinal qual é a doença principal? Pronto, aqui o amigo Aves Silva ainda não entendeu. Por exemplo, as salmonelas. Vamos supor que as nossas aves estão com salmonelas e estão num estado avançadíssimo de salmonelas. Vamos supor que a ave está completamente apanhada pelas salmonelas. Todos aqueles sintomas que as salmonelas apresentam nas aves, um deles é esse. Obriga a ave, pelo facto da ave estar doente, isto é a mesma coisa que o amigo. A ave, quando está doente, seja salmonela, seja qualquer outro tipo de doença, se não for tratada para essa doença, é o próprio organismo que tenta tratar a ave. E como é que o organismo trata a ave? Vai aproveitar as reservas de gordura que tem para produzir anticorpos para combater a doença que está a atingir a ave. Está a perceber, amigo Aves Silva? Não é uma doença em questão que provoca esse sintoma. São todas as doenças que as aves podem ter. A ave, se tiver coccidioses, todos nós sabemos que as aves têm um determinado nível de coccidioses na zona intestinal. É normal as aves terem um determinado nível de coccidioses. Começa a ser grave quando ultrapassa um determinado número por ave no seu organismo. Aí a ave começa a apresentar vários sintomas, entre os quais o peito seco, a quilha saliente. Porquê? Porque a ave não está a ser medicada para essa doença, ok? E é o próprio organismo da ave que começa a comer as reservas de gordura para produzir anticorpos para tentar lutar contra essa doença que a ave está a ser debelada. Estão-me a fazer entender, amigo Aves Silva? Portanto, qualquer doença provoca esse sintoma nas aves. A doença da faca, como quisermos dizer, ou o peito seco, ou a quilha saliente, é um sinal de que a ave emagreceu. Emagreceu porque está a combater uma doença que tem no seu organismo. Ok? Nada melhor do que o criador a tentar analisar, se não diariamente, olhar para as aves com olhos de ver, não é chegar ao canaril, aos aviários no geral, espatar para lá comida, espatar para lá bebida e não observar as aves. Se uma ave está a um canto, se uma ave já não vai para o poleiro e anda muito no fundo da gaiola, olhar para o fundo das gaiolas, ver se existem fezes líquidas, se as fezes não aparentam estar saudáveis. E ao detectar essa situação, tentar agarrar a ave e verificar. Se a ave ainda estiver gordinha, há esperança. E o ideal será agarrar nas fezes da ave antes de começarmos aqui a bombardear as aves com antibióticos. Está bem? Isto é a minha opinião sincera. É agarrar nas fezes da ave,
pá, gastar 12,5€ numa clínica veterinária e mandar analisar as fezes para verificar do que é que a ave padece. Numa primeira fase, que é o exame mais básico que na clínica veterinária fazem, penso que fiquem 12,5€, 13€. E tentar analisar. Se não for nada detectado e se houver possibilidade, vamos gastar 40 ou 50€ para o outro tipo de exame que é mais rigoroso e aí certamente será possível detectar a doença. Ok? Se a ave já estiver num estado lastimável em que a quilha já está sobressaída, já tem o peito seco, já apresenta os sintomas da doença da faca, que ao fim e ao cabo não é uma doença, isto é um termo que estamos aqui a colocar, aí vai ser muito difícil. E como o amigo Paulo Palmeiro disse, isolar essa ave logo do restante plantel, tentar pô-la numa divisão à parte, porque a doença que a ave tem na altura pode ser extremamente contagiosa. E pode ser contagiosa pelo ar, ok? Aéreamente. Portanto, é muito importante nessa fase, logo a limpeza da gaiola onde a ave estava, agarrar na ave, isolá-la para outra divisão, ok? Afastá-la do restante plantel. Daí eu dizer que a análise às fezes numa clínica veterinária é o melhor. Porque se for detectada que é uma doença contagiosa, nós conseguimos logo fazer um tratamento tanto para essa ave como para o restante plantel. Enquanto que se arranjarmos um antibiótico, largo espectro, só vamos dar àquela ave, não vamos dar às outras. Porquê? Porque não temos como saber se a doença em questão com que a ave está a ser atingida é extremamente contagiosa ou não. E então vamos fazer só um tratamento para aquela ave. Conclusão, aquela ave não sobrevive, morre. Ponto A. Ponto B, aquela ave sobrevive e fica ali. E se a doença que ela tinha é extremamente contagiosa e se passou para os outros? E depois, passado uns tempos, começa a surgir nas outras aves. Não esquecer também que muitas doenças ficam escondidas no interior das aves e só se manifestam quando existem grandes alterações de temperatura. Seja temperatura, seja umidade. Temos o caso das tricomonas. As tricomonas nas aves têm exatamente a mesma sintomatologia, a mesma forma de atuar que os herpes que nos aparecem nos cantos das bocas das pessoas. É algo que está cá no interior. Eu, por exemplo, já tive herpes. Quem não teve tem toda a sorte do mundo e evita ao máximo ter. Porquê? Quem teve herpes, basta haver uma alteração de clima. Imaginemos que estão 40 graus hoje, amanhã desce para 20. Ou que nós temos uma febre interior. Automaticamente aquela porcaria surge. E quando eu dou por isso já tenho aqui uma racha que depois vai transformar-se em crosta. As tricomonas é exatamente igual nos pássaros, meus amigos. Aquilo fica no interior das aves. Nós conseguimos curar a ave para a ave não apresentar aquela patologia dos olhos, à volta do bico e tudo mais, sintomas que nós normalmente sabemos que a ave sofre tricomonas quando aparece esse tipo de situações. Mas o vírus está lá dentro. Se houver uma alteração fisiológica na ave, o vírus vai se manifestar outra vez. Ok? Portanto, é muito importante nós termos isto em consideração. Estava aí um amigo criador que falou também de uma situação das criações não terem corrido bem, que eu também quero deixar aqui uma palavra, porque é relevante aquilo que ele disse, sem dúvida nenhuma. Grande parte dos criadores também se queixaram disso. Aliás, até há criadores que estão a retardar o fim das criações, porque dizem que ao início, nos seus aviários, detectaram muita umidade, devido ao clima andar completamente marado. É verdade. Se nós não tivermos um aviário preparado para tentar evitar ao máximo aquilo que se passa cá fora, que se reproduza também dentro do aviário, estas situações podem ocorrer. O excesso de umidade, como nós sabemos, na altura das criações é prejudicial, ok? Porque propagam-se os vírus, propagam-se as bactérias, propagam-se os fungos, com excessos de umidade acima dos tais 80, 85%, que é o máximo recomendado para existir numa época de criação. E isso é verdade, acontece. Agora que o tempo está a ficar mais seco, é que muitos criadores estão a tentar fazer o forcing para as últimas posturas para ver se ainda conseguem tirar alguns passarinhos. Ainda hoje de manhã estive a falar com um grande amigo meu, criador de pássaros, residente aqui na Margem Sul, que estava-se a queixar exatamente disso. Estava a dizer que no início as coisas não correram bem, ele tem cerca de 20 e poucos casais, eles estavam a dizer que tinha à volta de 10, 12 passarinhos nascidos. É impensável. É impensável. Mas eu sei, porque eu conheço o canaril dele em questão, e mesmo que ele tenha lá um desumificador, aquela zona é muito úmida. Aquela zona onde ele está é muito úmida. Fica junto ao rio,
aquilo são instalações, são casas já com alguns anos, não estão revestidas, portanto é normal que exista mesmo, que talvez um desumidificador não seja o suficiente. Ele estava-se a queixar dessa situação. Estava agora a fazer um forcing para ir à última fase, às últimas posturas, para ver se conseguia chegar aos 20 ou 30 passaritos. Era o que ele estava a dizer. Com que cara é que vou eu às posições? Só se for com aves adultas, porque tenho aqui 10, 12 aves novas nascidas. Estão a perceber? Portanto, é muito relevante essa situação que esse amigo colocou. Parabéns desde já por essa questão, meu amigo. Portanto, deixem-me lá ver aqui. Para terminar, meus amigos, já vamos com 40 minutos. Deixem lá ver que hoje estão aqui e ainda bem, agradeço a vocês estarem aqui a participar e de estarem aqui a colocar os vossos comentários. Portanto, eu só quero ver aqui qual é que era o amigo que tinha... Pronto, é o amigo Carlos Almeida. Obrigado, amigo Carlos, por essa questão, que essa questão é muito relevante e muito pertinente. Muito bem, obrigado. Não sei se vocês concordam também aqui com o amigo Carlos, mas eu acho que foi uma questão muito bem colocada. Cristina Silva, limpa fundo as gaiolas, está bom assim, já tinha falado nisto, ok. Pronto, amigo Aves Silva, mas afinal qual é a doença principal? Percebeu? Afinal não há nenhuma doença principal. A doença da faca é nada mais nada menos do que um sinoma que todas as doenças podem apresentar na ave se a doença já estiver num estado avançado no organismo da ave, ok? Cristina, por acaso ouvi muita gente a queixar-se que a criação anda a correr mal e mesmo bastante a desistir. Mas, lá está, é por estas e por outras que eu crio este ênfase aqui no canal para evitar este tipo de situações, Cristina. Sem citar nomes, existem criadores que nem uma cria tiraram. E para o próximo ano vou fazer a análise das fezes para ver se tiro mais crias. João Ramos, faço interno e externo. Pronto. O João Ramos ainda é daqueles criadores que ainda faz os tratamentos preventivos normais. Cada um faz à sua maneira, não estamos aqui para recriminar nem nada. Simplesmente, hoje em dia temos outra tecnologia que nos permite não estar a bombardear as aves com produtos que, na grande maioria das vezes, e isto é relevante eu estar aqui a referir, que na grande maioria das vezes não têm a finalidade de prevenir, têm a finalidade de curar. Portanto, muitas das vezes, se as aves não têm doença, estamos a administrar esses produtos para quê? Ok? Uma coisa são suplementos minerais, vitamínicos, proteicos, que possamos dar às aves, para as aves manterem um equilíbrio hormonal, mineral, vitamínico e por aí fora. Outra coisa é estarmos a dar antibióticos, de largo espectro, nomeadamente. Eu fiz muito uso durante muitos anos, eu dava o sulfaprime. Aplicava o sulfaprime durante os tratamentos preventivos. Depois apercebi-me que, efetivamente, isso não previne nada, isso cura. Ou seja, porque isto depois, se a ave não estiver doente, porque esses produtos, e é muito importante também falar sobre isto, estes produtos destroem qualquer mal que a ave tem, mas também destroem a flora intestinal que a ave tem. Portanto, a ave, depois de ser sujeita a um tratamento com esses produtos, a ave fica sem defesas. Por exemplo, a situação da ave estar com uma doença, imaginemos, a ave está com coccidioses e começa a emagrecer, começa a ficar com a quilha saliente, começa a ter sintomas, começa a lhe aparecer o sintoma do peito seco. Se a ave foi anteriormente bombardeada com tratamentos preventivos, com antibióticos de largo espectro, a ave não tem defesas para combater a doença. Mais rapidamente, o peito seco vai ficar saliente, porque a ave não consegue produzir anticorpos. Porque esses produtos tanto matam o mau como matam o bom. Ok? Ao invés, se a ave não esteve sujeita a esses tratamentos, o organismo da ave consegue muitas das vezes criar defesas para que a ave consiga pelo menos se manter e ou ficar curada e ou o criador conseguir detectar que a ave não está bem e tentar depois tomar medidas para recuperar essa mesma ave. Portanto, nós temos que ter atenção que quando estamos a dar antibióticos às aves, não estamos só a matar o mal. Nós estamos também a eliminar a flora que a ave tem no seu organismo, fazendo dessa forma com que a ave não consiga depois produzir anticorpos se for afetada por qualquer tipo de doença.
Portanto, deixem-me lá ver onde é que eu estava. Só para terminar aqui, meus amigos, a live já vai em 45 minutos, eu tenho que ir fazer o peixinho, ok? Umas sardinhazinhas e umas douradas. Alguém é servido? Se forem servidos, se quiserem por cá passar, estejam à vontade, meus amigos. Ora então, onde é que eu ia? Cristina Silva, muitos criadores com menos ovos brancos e ovos com crias mortas. Alfredo José Lopes Rato, boa tarde amigo, bom tema, um grande abraço. Olá amigo Alfredo, um forte abraço para si também. Paulo Palmeiro, na minha opinião, o melhor é voltar a criar, é o que vou fazer. Pelo menos 2 vezes ao ano mandar fazer análises. Eu acho que é o melhor, amigo. Que é assim, se nós tomarmos em consideração, por exemplo, nós para fazer um tratamento preventivo, nós não gastamos ali menos do que 40, 50 euros em comprar produtos para fazer esses tratamentos preventivos. Pelo menos era o que eu gastava na altura. Cada frasco fica entre os 7 euros e os 12 euros, consoante o produto em questão. Eram 5 ou 6 produtos diferentes que eu administrava, porque eu prevenia tratamento, prevenia para as coccidioses, para as salmonelas, para as colibaciloses, para as tricomonas, para as vias respiratórias, peço desculpa, para os vermes internos. Portanto, não gastava alimentos de 40 a 50 euros. Com esse dinheiro, nós mandamos analisar as fezes na clínica veterinária. E aí temos a certeza do que é que a ave sofre e temos um médico veterinário a dizer-nos qual é que é a medicação que deveríamos administrar às aves. Ok. É muito mais eficaz, meus amigos. Não tem nada que saber. E gasta-se o mesmo ao fim e ao cabo. E não estamos a criar megabactérias. Muito importante. Porque depois um criador, quando vai adquirir aves dessas a outro criador que faz esse tipo de tratamentos preventivos, se não continuar a bombardear as aves, porque as aves já não conseguem criar anticorpos, as aves já não têm defesas pessoais, estão constantemente a ser bombardeadas com esses produtos que eliminam completamente a flora das aves. Se os criadores que adquirem aves a esses criadores não continuarem a fazer esses tratamentos, as aves não vão dar nada, não vão fazer nada, meus amigos. Está bem? Cristina Silva, todos os dias limpo. Carlos Almeida, conhece, usa o spray da Avisum, que recomenda para o piolho. Meu amigo, eu aqui o que estou a utilizar é o Frontline Spray. O Frontline Spray, neste momento, não existe à venda nas lojas, só existe à venda nas farmácias. Mas não é preciso receita médica. Vocês, muitos criadores às vezes entram em contato comigo. O amigo Vítor Costa está sempre a falar no Frontline Spray, mas eu não encontro à venda isso em lado nenhum. Antigamente havia nas lojas, mas isso passou a ser considerado um medicamento e então passou a ser vendido apenas nas farmácias, ok? Portanto, o que eu aconselho para o piolho, tanto para as instalações pulverizando, como retirar um bocadinho do pulverizador para um conta-gotas, para um frasquinho com conta-gotas e aplicar uma gota na nuca das aves, ok? É o Frontline Spray. Epá, eu uso já há vários anos. Existem outros produtos tão bons, se calhar até melhores, mas comigo o Frontline Spray continua a funcionar e eu não quero outra coisa, ok? Ora então, deixem-me aqui ver, só para terminar. Portanto, Aves Silva, está bem, pode ser várias doenças. Exatamente, amigo. Pedro Correia, eu tive há algum tempo uma cria que logo quando saiu do ninho apresentava o peito seco. Nessa altura nem sabia o que era. Morreram os pais e a cria. Pois lá está, era uma doença contagiosa. Provavelmente, numa primeira fase, foram os pais que apresentaram a doença, ok? E passaram para a cria, ao alimentá-la, ou a mãe estar por cima dela. Passaram, ou seja, era uma doença contagiosa que foi passada dos pais para os filhos. Agora, importante seria era saber qual é que era o tipo de doença, não é? Ora então, deixem cá ver. Cristina Silva, é muito fácil, mandei analisar a minha catuba. Se não me engano, não chegou a 10 euros. Muito simples, tirar as fezes e mandar na segunda-feira para estarem frescas. É isso. Cristina, o meu pai também tinha herpes, aparecia todos os anos na mesma altura. Pois, lá está, é quando há uma alteração de temperatura, aquilo ressurge, aquilo está sempre, o vírus está sempre cá dentro do organismo da pessoa. Cristina, este ano o preço das aves vai aumentar devido à falta de crias
Hilário Moreira, faço apenas análise às fezes no início da época e faço o tratamento para o ponto negro. Não faço mais tratamento nenhum. João Ramos, faço tratamento para as salmonelas e coccidiose. Cristina Silva, qual o tratamento para o ponto negro hilário? Sardinhas, muito bom, adoro. Gosto também muito de douradas e sardinha. Daqui a 3 horas estou aí. Pois, quando chegar só às pinhas, 3 horas, quando chegar só às pinhas. Paulo Palmeiro, não digas 2 vezes que vou já. Pois, tu estás perto, tu não digo 2 horas, mas meia hora estavas aqui. Cristina Silva, vamos todos festa. João Ramos, e também para as tricomonas. João Carlos Nunes, boa tarde, Sr. Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo, como está? Bem-vindo aqui à live. Cristina Silva, comprei o Frontline na farmácia. Pedro Correia, em relação ao Frontline, você dissolve o produto ou dá uma gota pura? Não, uma gota pura. Isto não é como a substância ativa não é ivermectina, ok? Portanto, o amigo pode dar uma gotazinha na nuca, arranja um frasquinho com conta-gotas, abre o pulverizador, que aquilo vem num frasquinho pulverizador, vaza um bocadinho do líquido lá para dentro e com conta-gotas mete uma gotinha nas aves, aquilo durante 3, 4 meses não lhe aparece piolho nas aves. Se tiver piolhos nas instalações, utiliza o pulverizador do Frontline Spray, tenha atenção para retirar as aves das instalações antes de o fazer e pulverize bem as ranhuras, rachas que existam na parede, buracos que existam nas paredes, pulverize bem com o Frontline Spray, que o problema dos piolhos termina logo, ok? Portanto, já para acabar, meus amigos, vamos só aqui terminar de ver os comentários. Hilário, Cristina, eu uso o Fungizone, certo? Sónia Costa, Frontline Spray ANZU do Continente, ok, obrigado. Não é preciso receita, lá está. Cristina Silva, ok, Hilário, muito obrigado a Fungizone. João Ramos, estamos todos a ajudar. Cristina Silva, uma boa sardinhada. E pronto, meus amigos, vamos ficar por aqui mais uma vez. Aproveitem o desconto da loja World Birds Limitada, situada aqui na Moita, do meu amigo Rui Carvalho. Ele é representante de várias marcas, nomeadamente holandesas, de produtos para aves em Portugal. Ele é o representante oficial dessas marcas em Portugal. Vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma questão, se quiserem algum produto, liguem para ele. Ele é uma pessoa super atenciosa, é 5 estrelas. Obrigado, Rui, já agora, e um grande abraço, amigo, pela tua disponibilidade em seres parceiro também aqui do canal. Eu já conheço o Rui, talvez há uns 15, 20 anos, talvez, à vontade. Portanto, é uma joia de pessoa. Vocês podem ligar, ele tem toda a disponibilidade para falar com vocês. Para além disso, ele também é importador e exportador de animais. Vai 2 vezes ao Algarve, entregar lá em várias lojas animais, desde chinchilas, coelhos anões e por aí fora, porquinhos da Índia e por aí fora. Portanto, se algum criador que seja da zona sul do país estiver interessado em alguns dos produtos que ele é o representante oficial cá em Portugal, ele também tem a RAF, trabalha com variadíssimas marcas, estejam à vontade que ele está a dar 5% de desconto em toda a gama de produtos que ele tem, ok? Portanto, é mais uma parceria que nós aqui temos no canal e que vocês poderão aproveitar, meus amigos criadores. Para além disso, quem não for subscrito no canal, como sabem, eu não posso deixar passar esta parte, é a única coisa que eu peço em troca de todas estas situações, estarmos a criar esta comunidade, de estar a arranjar estes descontos para vocês, para nós todos. A única coisa que eu peço em troca é que subscrevam o canal, deixem o vosso like, ajudem a partilhar o conhecimento do canal através das vossas redes sociais e que participem. Olha, hoje estou a adorar aqui a live, por isso é que estou-me a esticar, porque está a haver aqui um grande feedback da vossa parte. Eu sabia que ia ser um assunto pertinente e relevante, que todos nós temos interesse em falar sobre o mesmo. Por isso é que eu estou aqui a prolongar aqui um bocadinho a live e as sardinhas estão a secar. Tenho que pôr as sardinhas ao lume. Portanto, vamos lá aqui terminar com isto. Pedro João Ramos, bom fim de semana, amigo, um forte abraço. Obrigado por ter estado presente. Pedro Correia, eu aprendi consigo, mas numa loja disseram-me que os passarinhos ficariam estéreis. Eu já o faço há 2 épocas. Não, nada disso, amigo. Amigo, eu tenho ali 250 passarinhos nascidos. Como é que os passarinhos ficam estéreis? É impossível. Aos 30 e poucos dias de vida,
Quando eu tiro as aves jovens dos pais, quando as aves jovens já estão independentes, a primeira coisa que eu faço é registar o número da adinha na ave no meu livro de criações e a seguir uma gota de Frontline Spray. Portanto, esqueça essa história de ficarem estéreis. Isso é com outros produtos mais fortes, que contenham ivermectina, ok? E aí é que é perigoso e aí é que tem que se fazer uma filtragem. Por exemplo, o Ivomec, que é originalmente criado para gado bovino, para evitar carraças e pulgas e piolhos e não sei o quê, quando é usado para as aves tem que ser filtrado com soro fisiológico, é uma porcentagem de Ivomec para uma porcentagem de soro fisiológico, para quando for dado às aves não as matar, porque aquilo é tão forte, que se o Ivomec for dado como se compra, porque aquilo é feito para o gado bovino, é bicho com 500 e mais quilos, se dermos uma gota às aves elas morrem, ou se não morrerem ficam estéreis e por aí fora. Isto é produtos à base de ivermectina. O Frontline, a sua substância ativa não é a ivermectina, ok? Portanto, Paulo Palmeira, abraço, amigo, e bom apetite. Obrigado, amigo, bom fim de semana. Pedro Correia a caminho das sardinhas. Força, amigo, aproveite. Dê a mentirinha. Será que encontra esse Frontline no Brasil? Eu penso que sim, amigo. Boa tarde, antes de mais, obrigado por estar aqui na live, mas eu penso que sim, porque eu já vi alguns vídeos de amigos criadores brasileiros a dizerem que já adquiriram o Frontline. Qualquer das formas, hoje em dia o mercado é global. O amigo, mesmo se quiser comprar numa loja aqui na Europa, porque existem algumas lojas em Espanha, salvo erro, que ainda vendem um Frontline, em Portugal só mesmo nas farmácias, o amigo consegue com que exportem esse material para aí para o Brasil, ok? Um forte abraço para todos os amigos criadores brasileiros, que eu sei também que nunca me deixam ficar na mão. Cristina Silva já vai a caminho, João Ramos já vou a caminho. É pá, isto assim não sei se há sardinhas para todos, tenho ali uma dúzia de sardinhas, meus amigos. O fogo vai todos para aí. Pedro Correia, este ano tenho 70, 70 é muito bom, sim, sim, sim. Também não sei quantos casais, mas 70 é muito bom. É fipronil, a substância ativa do Frontline. Obrigado, Cristina, boa dica. É a substância ativa, portanto não é ivermectina. Pronto, meus amigos, quase uma hora de live. Eu penso que foi uma live muito didática. Falámos aqui, ao fim e ao cabo, começámos com a história da doença da faca. Penso que todos perceberam que a doença da faca não existe. É um sintoma que várias doenças podem provocar nas nossas aves, ok? Penso que expliquei bem, sistematicamente, no que é que consiste o peito seco, porque é que aparece, porque é que a ave fica com o peito seco. E falámos aqui também de outras doenças e de outras situações. De mentirinha, obrigado, meu amigo. Pode dar uma gota ao separar os filhotes. Sim, meu amigo, eu quando separo os meus filhotes dos pais, a primeira coisa que faço é uma gotazinha na nuca das aves. Durante 3, 4 meses não tenho que me preocupar com o piolho, ok? Um forte abraço a todos, meus amigos. E não se esqueçam, não desistam de criar, pois criar é preservar.